Boa noite, jovens! Vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês estão quietinhos aí, se manifestando pouco. Alguns deram boa noite ali, mas de maneira muito tímida. Josué, Paulo, Saulo, o Alan também já falou anteriormente. Estão cansados, gente? Essa semana teve feriado, já deu para descansar bastante aí. Não é não? Não é não? Não é não? Fala, Tiagão, bom? Então, é o clima? É o clima completamente nublado? Fala, Cristiano. Não, tem que estar animado, gente. Ainda é quarta-feira, segunda-feira foi de descanso. E hoje a gente vai retomar nossos estudos de processo do trabalho. Gente, quem tiver alguma dúvida das aulas passadas, fiquem à vontade, né? Paulo, dia dos professores e nada, é a mesma coisa chover, né? Aliás, é a ausência de chuva no Saara. É a aula de professor no dia dos professores. Ou seja, normalmente tem, tá? É igual chover no Rio. Não terá aula, Thiago? Mentira. Quem falou? Quem falou? Sério? Eu não recebi essa comunicação, não. Sexta-feira o professor não vai dar aula. Fiquei triste agora, hein? Fiquei sentido agora. Estão cortando a aula minha aí. Professor, Oi. não está tendo aula nem em colégio particular, nada, essa semana inteira, por causa do dia dos professores. Ô, louco. Ô, louco. Eu nunca trabalhei, então, Paulo, numa instituição que fizesse essa emendada fenômeno aí. Nunca. É porque teve um feriado numa segunda, aí tem dia dos professores e tal. Sei lá, eu não está tendo aula online, né? Porque presencial antigamente tinha, né? Não tinha problema não. Eu dei aula na PUC, dei aula em Cuiabá, dei aula no ISEC. Não me recordo de ter tido algum dia dos professores, salvo se eu não tivesse aula no dia, mas assim, os dias que eu tinha aula, não teve aula normal, não foi feriado, nada do gênero, não. Inclusive, Daniela. Fala, Tiagão. Daniela avisou hoje que não vai ter aula na quinta e nem na sexta-feira, em homenagem a vocês. Ô, louco, agora eu me senti importante, ó. Um feriado para nós, professores. Mas ano passado também não teve aula no dia dos professores, não? Então é porque eu não dava aula. Né? Deve ter caído aí no dia que eu não dava aula. Deve ter caído terça-feira, porque normalmente pula um dia, né, a cada um ano, e terça-feira eu não dou aula. Então deve ter sido por isso. Obrigado, Cristiano. Valeu, Paulo. Parabéns para todos os professores, gente. Né? Não é só para mim, não. Para todo mundo aí. Vocês também. Paulo também já deu aula. Você não dá mais aula, né, Paulo? Mas todo mundo aí que dá aula, ministra aula. Eu não. Valeu, já parei com essa fase. Parou? Tem que voltar. Terminar a faculdade, você volta. Terminar a faculdade de Direito. Gente, então vamos seguir. Né? Então, com essa notícia dada em primeira mão aí pelo Tiago, agora eu fiquei... Tiagão tá com as informações aí em primeira mão, hein? Tá por dentro. Gente, aula passada a gente estava tratando aí de partes sujeitos da relação de direito processual do trabalho. Vimos ainda no último tópico a substituição processual. Vimos a importância das partes, quem são as partes, quem são os sujeitos, o dever de comparecimento à audiência, quem pode estar em juízo. Vimos a questão da substituição processual, que é a possibilidade de terceiro em nome próprio defender interesse alheio, ou seja, que acontece muito na questão de dissídios coletivos, quando o sindicato defende interesse dos membros da categoria. Então, hoje a gente começa um novo capítulo. Eu fiquei devendo para vocês assistência judiciária e gratuita. De imediato, já vou apontar para vocês que houve uma alteração. A gente já viu o quê? Primeiro, a gente tem visto que muitos pontos foram reformados lá em 2017. No final de 2017 foi editada a Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2017, ou seja, quase 2018. Então, vai completar ainda, né, 2 anos, né, 2017 a 2020, 3 anos, né? Então, ainda é uma alteração que foi significativa e que não houve
e que houve, na verdade, uma série de alterações em relação ao sistema anterior. E a gente está aí aplicando e atualizando esses pontos, inclusive na apostila, para que vocês já estudem de acordo com a nova legislação. Beleza, professor? E o que veio de alteração quanto à assistência judiciária gratuita? Primeiro, assistência judiciária gratuita é um direito constitucional. Lá há a previsão de assistência aos necessitados que não tenham patrimônio ou condições de arcar com gastos nos processos. Então, gente, é muito importante o quê? Essa questão da concessão da justiça gratuita. Professor, beleza, então se é importante, ela tem facilidade na concessão? Tem, principalmente na Justiça do Trabalho. Antes da reforma e agora, não é tão difícil conseguir, na prática, a concessão da justiça gratuita, certo? Ah, legal. Então, o que precisa? Quais são os requisitos? O que trouxe essa nova alteração da CLT? Primeiro ponto, né? Antes, a lei ela era prevista, antes a justiça gratuita no processo de trabalho era prevista na Lei 1060 de 1950 e foi agora em 2017, entre aspas, atualizada. O que há de especificado agora na questão da justiça gratuita? Gente, a justiça gratuita agora, ela é concedida para aquelas pessoas, normalmente, né, os trabalhadores, que ajuizem a ação e não tenham condições, não recebam mais do que 40% do maior benefício pago pela Previdência Social. Ou seja, ele tem que receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo de benefício pago pelo INSS. Como a gente tem estudado direito previdenciário, o que a gente já viu aí? Que o direito previdenciário prevê que hoje o teto de benefícios para pagamento junto ao INSS é de R$ 6.106,08. Beleza, professor? E para a concessão da justiça gratuita, se a gente utilizar esse parâmetro, esse novo parâmetro, haverá o quê? Haverá a aferição do valor, vai dar em torno de R$ 2.242, ou seja, quem receber até R$ 2.242 e vier pleitear perante a Justiça do Trabalho, não terá nenhum acréscimo, aliás, não terá nenhum acréscimo, não terá que efetuar nenhum pagamento quanto às custas processuais e nenhum gasto, né, referente no processo. A gente vai ver que existem exceções, alguns pontos deverão ser pagos, mesmo com a concessão de justiça gratuita, mas, via de regra, uma vez concedida a justiça gratuita, o indivíduo não tem mais necessidade de pagar custas e nem depósitos recursais para apresentar os recursos. No entanto, isso é o quê? Para aquelas pessoas que eu disse, que, via de regra, recebem até 40% do maior benefício pago pela Previdência Social, portanto, quem recebe até 2.242 aproximadamente. Professor, quem receber mais não tem direito? Mesmo esses que receberem mais, se devidamente comprovar que se tiver que pagar vai ter prejuízo próprio, mesmo assim poderá haver a concessão do benefício da justiça gratuita. No entanto, é uma situação mais difícil, mais excepcional. Via de regra, ela é objetiva. Recebeu menos de 2.242, vai ter a concessão da justiça gratuita. Recebeu mais, só se comprovar que existe o quê? Uma possibilidade de comprometimento da sua própria renda, do seu sustento ou dos seus familiares ou seus dependentes. Outro ponto importante, gente, quando a gente fala aí da justiça gratuita. Ela é feita apenas quando ela é concedida apenas quando tem requerimento ou ela pode ser declarada de ofício? Bom, aqui mais um ponto de alteração da reforma. Antes, era só com base em requerimento. Normalmente, os advogados pedem na petição inicial e eles fazem o quê? Que o reclamante faz uma declaração e o reclamante assina, né, informando que não tinha condição de pleitear em juízo sem prejuízo do seu próprio sustento, certo? Hoje, essa declaração ainda permanece, até para comprovar que o indivíduo recebe menos do que os 40% sobre o benefício máximo da Previdência Social. Então, a primeira alteração foi já o critério, que ele é mais objetivo, 40% do maior benefício. Segunda alteração,
que ele pode ser feito ele pode ser concedido com base no requerimento da parte, que o padrão já existia antes, e agora existia uma discussão antes se poderia ser concedido de ofício pelo magistrado. Agora, a própria legislação, no artigo 790, parágrafo 3º, permite que seja concedido de ofício pelo magistrado, certo? Então, uma vez pleiteado, o juiz, verificando, concederá. Ou, mesmo que não seja pleiteado, o juiz tem a liberdade de verificar a condição do trabalhador e, se assim entender, pode declarar de ofício o benefício da justiça gratuita, certo? Então, o benefício da justiça gratuita é isso. É nada mais do que um benefício concedido pelo Poder Judiciário para a parte que comprovar a ausência ou a insuficiência de recursos para o pagamento das custas no decorrer do processo. Um ponto importante que também foi alterado é a questão da responsabilidade pelos pagamentos de honorários periciais. Por quê? Porque, via de regra, quem paga os honorários periciais é aquela pessoa que for, ou aquela parte que for sucumbente no objeto da perícia. Então, vamos dar um exemplo. Digamos aí que você entra com uma ação e você pede adicional de insalubridade, horas extras e salário por fora. Beleza, você tem 3 pleitos. Ah, beleza, professor. Eu tenho 3 pedidos e há o quê? Um pedido, exatamente em razão do adicional de insalubridade, uma perícia judicial. Quem paga essa perícia? É a parte contrária? É a parte reclamada? É o Poder Judiciário? Gente, via de regra, é quem perdeu o objeto da perícia. Se a perícia constatar que não existe nenhum agente nocivo ao trabalhador, o trabalhador vai pagar os honorários do perito. Se comprovar que realmente é um ambiente de trabalho onde há agente insalubre, que tem prejuízo à saúde do trabalhador, quem vai ser responsável pelo pagamento dos honorários é a empresa. Então, não é quem ganha a ação, mas sim quem vai honrar os honorários periciais é a parte que perde a perícia, ou seja, contra quem a perícia declara a deficiência ou contra quem a perícia declara como responsável. Se não houver, logicamente, nenhum agente, reclamante paga. Se houver agente, a empresa paga. Isso quer ser o quê? Ser responsável como parte sucumbente no objeto da perícia. E vou mais longe. Esse dever de pagamento dos honorários periciais, ele agora são obrigados a pagar, mesmo que haja concessão da justiça gratuita, certo? Ah, professor, então concedeu justiça gratuita, mas tem que pagar honorários periciais? Se o reclamante for realmente sucumbente no objeto da perícia, sim, vai ter que arcar mesmo o beneficiário da justiça gratuita com pagamento dos honorários periciais. Normalmente 2, 3 mil, dependendo da complexidade, vai sim o reclamante ter que pagar. E se não tiver dinheiro, depois abate do valor do crédito, caso ele venha a ganhar a ação, certo? Ah, peraí que tem uma pergunta do Alan aqui. Por que isso difere das regras dos juizados e da regra da hipossuficiência para atendimento na defensoria pública, né? Isso acaba complicando e tendo várias regras para gratuidade, né? Exatamente, Alan. Por quê? Como é que funcionava? Eu não ia mencionar, mas já que você perguntou, como é que funcionava antes? É porque a maioria das justiças gratuitas, elas estão calcadas na Lei 1060 de 1950. E lá estabelecia, pelo menos quanto a processo do trabalho, o quê? Que a justiça gratuita era concedida àqueles que comprovassem não receber mais que 2 salários mínimos. Mas isso foi abandonado quanto a processo do trabalho. Então, existe uma criação de regras distintas em diferentes searas do direito processual, né? do direito público. Então, hoje tem uma nova regra, sim. Por que isso, tá, Alan? Qual foi a justificativa dessa alteração? Pelo menos em processo de trabalho. É porque eles estão tentando evitar, existe uma regra que o salário mínimo ele não pode servir de indexação, ou seja, como parâmetro de indexação. Toda vez que sobe o salário mínimo, sobe sobe, consequentemente, aí, o parâmetro ou o direito que está calcado no salário mínimo. No entanto, eles criaram outro parâmetro que vai ser influenciado por alteração, que aí eles abandonaram o salário mínimo como parâmetro, mas vai gerar esse tipo de confusão, sim. Isso acaba complicando
realmente tendo algumas regras diferentes quanto aos demais ramos do direito. De fato, teria que ser aí mais fácil se fosse o quê? Unificado, né? Até porque, hoje em dia, em processo civil, Alan, é mais difícil você conseguir a justiça gratuita que na justiça do trabalho. Na justiça do trabalho, com uma declaração, com uma juntada de carteira de trabalho, você consegue. Já na justiça do processo civil, você deve comprovar que recebe, que faz jus à justiça gratuita. Se você não comprovar, o juiz corta. Então, é mais fácil haver o quê? A negativa de concessão de justiça gratuita no processo civil. Certo? Então, quanto a esse ponto, o que a gente falou? Perícia. Quanto à perícia, seja beneficiário de justiça gratuita ou não seja, quem vai arcar é quem for perdedor na perícia, ou seja, aquele que for sucumbente no objeto da perícia. Certo? Seguindo, outras regras. Já que a gente mencionou aí a questão dos honorários sucumbenciais, quem fixa o valor é o juiz, tá, gente? O juiz, de acordo com a complexidade, vai fixar os honorários do perito e quem, né, depois que houver o julgamento da perícia, ou seja, o perito deve seu parecer e o juiz confirmar, haverá o dever de pagamento dos honorários periciais, certo? Outro ponto bem interessante, aí já que você mencionou uma diferença também em relação ao processo civil. Em processo de trabalho, não se adianta pagamento de honorários periciais para a realização da perícia. Primeiro você faz a perícia, depois tem o resultado, o juiz fixa o valor com base em quem perdeu a perícia. No processo civil, não. O juiz vai determinar que a parte que fez o requerimento da perícia pague adiante o pagamento. Se, no caso futuro, ela vier a receber, ela tem direito ao ressarcimento do valor pago ao perito. Então, no juízo, no processo de trabalho, não haverá adiantamento de valores para a realização de perícia. Caso aconteça isso, pode comportar, inclusive, a interposição aí de mandado de segurança para evitar essa exigência que não é admitida pela legislação trabalhista, certo? Antigamente, inclusive, quem tinha... Ou quer ver outra alteração, né? Outra não, mas referente a essa alteração, antes, se o indivíduo que viesse a perder o objeto da perícia, perdesse, né, a alegação da perícia, e tivesse beneficiado pela justiça gratuita, quem arcava com esse valor era a União. Tá? Certo? Então, isso aí era um encargo direto da União. Agora, por exemplo, professor, e se não tiver, né, você falou que se perder o objeto da perícia e o reclamante tiver crédito, abate do crédito. E se ele não tiver obtido crédito capaz de suportar a despesa do processo? Aí quem vai arcar é a União, ou seja, volta para a regra que era antigamente. Só que agora só vai arcar a União caso o indivíduo não obtenha crédito no processo ou em outro processo. Agora, digamos aí, ele ganha 10, mas perde 2 por causa da perícia, desconta os honorários do perito do crédito do reclamante, certo? Opa, só puxar aqui 791. Aqui, outro ponto de extrema importância, outra novidade. Gente, isso aqui cai toda hora na prova, tá? Vou ver se eu acho aqui, recente não, em vários processos aconteceu isso comigo, tá? O que acontece? Existe agora, no artigo 791A, em razão da alteração da justiça gratuita, o que se chama de condição suspensiva de exigibilidade. O que é isso, professor? Se o indivíduo não tiver condição, né, de arcar com os honorários sucumbenciais. Primeiro, vamos fazer um parênteses aqui. Professor, o que são os honorários sucumbenciais? Professor, honorários sucumbenciais é aquele honorário, valor pago em razão da boa atuação do advogado que afastou o interesse ou o direito da parte alheia. Ou seja, nada mais é do que o pagamento pela parte perdedora do pedido para o advogado da parte vencedora. Então, se
O indivíduo pediu adicional de insalubridade, não provou ou comprovou que não existia nenhum agente insalubre. Esse indivíduo que não comprovou, ele vai pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária por ter essa parte afastado o pedido feito pelo autor, no caso que a gente apresentou. Então, honorários sucumbenciais nada mais é do que o pagamento de valores em decorrência da vitória para o advogado da parte contrária. Ou seja, a parte ser derrotada, ela terá que pagar honorários sucumbenciais. Na Justiça do Trabalho, os honorários sucumbenciais eles são fixados entre 5% e 15%. Atenção aqui. Justiça comum, processo civil, os honorários sucumbenciais é de 10% a 20%, via de regra. Em processo do trabalho é de 5% a 15%, ou seja, um pouco menor, um pouco mais reduzido o valor dos honorários sucumbenciais. Não confunda honorários sucumbenciais com honorários advocatícios. Honorários advocatícios é o valor combinado entre advogado e cliente. Então, se eu vou para entrar com uma determinada ação, é R$5.000. Beleza, o cliente vai me pagar. Ou então eu vou cobrar, como na Justiça do Trabalho é comum, uma porcentagem sobre o êxito, 30%, 40%, beleza? Beleza. Isso aí eu estou fixando honorários advocatícios. Nada mais é que o valor combinado entre advogado e cliente. Diferentemente de honorários sucumbenciais, que é pago em razão da perda do pedido para o advogado da parte contrária. Então, é o pagamento para o advogado da parte contrária. Beleza. Professor, eu acho que eu já mencionei para vocês em várias situações onde o reclamante, principalmente quando houve a reforma, houve uma série de condenações dos reclamantes, tendo que pagar honorários sucumbenciais aos advogados das empresas, certo? Por quê? Porque eles entravam com um monte de pedidos, os pedidos não ficavam comprovados, eram afastados, e eles tinham que pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte reclamada. O que acontece? Isso existe hoje? Existe. Mas existe um probleminha. Quando é concedido justiça gratuita, existe o que se chama de condição suspensiva de exigibilidade. Se se concedeu justiça gratuita porque entende que esse indivíduo não tem condições de pagar custas do processo, ele também não estará obrigado a pagar os honorários de sucumbência do advogado da parte contrária. Por quê? Porque a situação dele é de, entre aspas, de dificuldade financeira. Então, também não tem que pagar. Então, o que acontece? Normalmente, hoje em dia, o juiz concede a justiça gratuita, o reclamante vem, entra com a ação, entra com 10 pedidos, ganha 5. Os outros 5 que ele perde, ele tem que pagar os honorários sucumbenciais ao advogado da empresa. No entanto, se o juiz concedeu a justiça gratuita, esse valor apurado, se verificar que o indivíduo está em condição de dificuldade financeira, concessão da justiça gratuita, ele não terá a obrigação de pagar o advogado dos honorários sucumbenciais pelo período pelo período que ficar comprovado que esse indivíduo não tem a condição de pagar os honorários sucumbenciais, sendo que poderão ser executadas, ou seja, o advogado tem prazo de 2 anos subsequentes ao trânsito julgado para demonstrar que o reclamante, o credor, não deve mais ser beneficiário da justiça gratuita. E aí sim você poder exigir o pagamento dos honorários sucumbenciais. Então, resumindo, para ficar claro, se o indivíduo for beneficiário da justiça gratuita e houver condenação de honorários sucumbenciais, não poderá ser exigido dele o pagamento de honorários sucumbenciais por ele estar sob a égide da justiça gratuita, ou seja, de que ele está em dificuldade financeira. Pelo prazo que ele não poderá ser cobrado em razão dessa condição suspensiva pelo prazo de 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado. Resumindo, o advogado que tem direitos honorários sucumbenciais, ele tem que, no prazo de 2 anos, comprovar que o indivíduo não está mais em situação de dificuldade para poder receber os honorários sucumbenciais. Eu tenho enchido bastante aí a paciência de vários juízes, porque sempre que existe isso, eu peço no processo para que seja abatido no crédito, que o indivíduo não tem, que ele, na verdade, tem condição de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, porque até para moralizar, para não entrar e ficar toda vez sem pagar a parte contrária. E, além do mais, é apenas 2 anos aí que há de condição suspensiva. Passando esse prazo,
o advogado não pode mais pleitear esses valores, certo? Então, outra novidade trazida aí pela Lei 13.467 de 2017. Outro ponto importante. São isentos de depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Ou seja, agora estabeleceu-se que antes também havia discussão, se houver a concessão da justiça gratuita, concede também a isenção de depósito recursal? Sim. Assim como as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial também não estão obrigadas a pagar depósito recursal, certo? Portanto, resumindo, abandonou-se a regra, Alan, já que você perguntou, do pagamento da concessão da justiça gratuita com base no dobro do salário mínimo, ou seja, esse era o limite para a concessão da justiça gratuita. Agora é com base em 40% do limite máximo do benefício pago pelo regime geral de previdência social. Além disso, a gente apontou que o juiz pode declarar de ofício essa concessão do benefício da justiça gratuita, certo? Depois eu vou ver se eu acho aqui. Eu tenho até algumas petições recentes no sentido de pedir aí o juiz o abatimento do crédito, só que os juízes eles não concedem esse abatimento do crédito do reclamante, porque eles entendem aí que, como está numa condição suspensiva, eu, como advogado, tenho que comprovar que esse indivíduo não está em situação de dificuldade financeira. Uma prova bem difícil, né? Tem um agora que a gente vai conseguir, porque o indivíduo ele tem um lava-jato. Então, ele é empresário, tem dinheiro, tem aí, então ele não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Eu vou pedir a cassação da justiça gratuita e pedir para que ele pague essa diferença de honorários convenciais para mim, certo? Pergunta do Alan. Ótima pergunta, Alan. A gente ia chegar agora. Professor, a concessão de justiça gratuita à empresa? Sim, doutrinariamente, jurisprudencialmente, é possível a concessão de justiça gratuita também às empresas. No entanto, só vai ser possível, primeiro, se tiver em recuperação judicial, Estado em processo de falência, ela estará isenta, será beneficiária da justiça gratuita. No entanto, existe a possibilidade de fazer pleito de justiça gratuita para a empresa que não esteja em recuperação judicial ou falência. No entanto, tem que estar devidamente comprovada no processo de dificuldade financeira, juntado de balancete dos últimos 3 a 6 meses, juntado de comprovação que não existe dinheiro em conta, comprovar que existe um alto índice de endividamento ou que existe aí valores a serem pagos onde não haja condição. Então, para a concessão da justiça gratuita para as empresas é muito mais difícil, a exigência é muito maior. Eu fiz agora um pedido recente para uma construtora que está em fase aí de uma dificuldade financeira muito grande. Eu pedi justiça gratuita e foi indeferido. Tá? Por quê? Porque eles queriam que a gente juntasse, juntou conta, juntou um balancete, eles queriam que juntasse também documentos do imposto de renda da empresa, outros documentos para comprovar a justiça gratuita. Como o cliente ele não conseguiu arrumar esses documentos, foi indeferido e o nosso recurso para Brasília ele não teve seguimento. Por quê? Porque não houve requerimento de depósito recursal. Então, é uma modalidade muito mais difícil para conceder para empresa, apesar de ser possível a sua concessão, certo? Ficou claro, gente? Tranquilo quanto à justiça gratuita? Acabamos falando de justiça gratuita, honorários sucumbenciais e novas regras. Certo? Então, a pergunta do Alan, e se for de baixo faturamento, Alan? Você fala assim, foi muito baixo o faturamento, está passando período de crise, de pandemia agora. Justifica a justiça gratuita? Só se ele comprovar que ele está em estado de extrema dificuldade e, pior, não é só alegar, tem que comprovar no processo. O simples alegação de baixo faturamento não é capaz de conceder justiça gratuita para o empregador, para a empresa, certo? Então, tem que ser robustamente comprovado.
A gente já falou da questão do mandato, sempre precisa. Né? Lembra, é só aqui essa parte do mandato, só para lembrar. A gente mencionou do jus postulante, vigora no processo de trabalho jus postulante o direito da parte de socorrer ao Poder Judiciário sem a necessidade de representação por advogado, certo? No entanto, no justiça do trabalho existe o que se chama de mandato tácito. O que é isso? Ainda que você não constitua, através de uma procuração advogado, o comparecimento junto com o advogado em audiência supre a irregularidade e haverá o que se denomina de mandato tácito. Apesar que, na prática, o juiz dá prazo para juntar os atos de confirmação dos poderes do procurador, do advogado. Agora a gente entra na questão que capítulo dos dissídios individuais. Nós vimos que os dissídios se dividem em coletivo e individual. Coletivo a gente vai estudar mais para frente. Dissídio coletivo, normalmente, quando há discussão de interesse coletivo, não de interesse individual, ou seja, não no interesse de um ou poucos trabalhadores, mas normalmente interesses voltados à classe ou categoria. Professor, mas por que utiliza o termo dissídio? Dissídio quer dizer dissensão, contrariedade. Ou seja, dissídio individual nada mais é do que uma dissensão, uma contrariedade de maneira individual. É uma ação individual, onde você vai trazer aí o seu descontentamento. E isso quando é dissídio individual. Quando for coletivo, o descontentamento ele é, como o próprio nome diz, coletivo, onde há o quê? O interesse de mais de uma pessoa, né? Onde há o interesse de um grupo ou de classe, certo? Então, é comum ver aí como termos sinônimos, quando você entra com um dissídio coletivo, aliás, um dissídio individual, ação trabalhista, reclamação trabalhista, dissídio individual do trabalho, tudo isso é utilizado como nomenclatura para identificar uma ação, uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, certo? A gente mencionou anteriormente que o termo reclamação não é o mais técnico, mas é um dos mais utilizados, certo? Beleza, professor. E quanto ao procedimento? Quais são os procedimentos de processo de trabalho? Já mencionamos anteriormente, vamos recapitular aqui. Procedimento. E nós temos 3 tipos de procedimento do processo de trabalho. Nós temos o quê? Rito ordinário, procedimento ordinário, rito sumário, procedimento sumário, e rito sumaríssimo ou procedimento sumaríssimo. Rito ordinário para ações superiores a 40 salários mínimos de valor da causa. Dissídio sumário, ou, aliás, procedimento sumário, são para ações onde o pleito, o requerimento não ultrapasse 2 salários mínimos, limite de 2 salários mínimos. E rito ou procedimento sumaríssimo para ações que ultrapassem 2 salários mínimos e não alcancem, aliás, e até 40 salários mínimos, que não ultrapassem 40 salários mínimos, rito sumário. Então, nós temos 3 ritos, 3 procedimentos em processo de trabalho. Ordinário, que é um rito mais complexo, sumaríssimo e sumário, sendo o sumário o rito mais simples possível dentro do processo do trabalho. É um rito aí muito mais célere, muito menos ações dentro do processo, certo? Lembrando que a ação judicial trabalhista, ela é um reflexo do direito processual. Portanto, ainda que não exista direito material, o direito que se está pleiteando, uma vez acionado o Poder Judiciário, a ação, o direito de ação vai ter sido utilizado, certo? Tranquilo? Beleza, professor. Então, você explicou aí a regra de procedimento, né? Qual é a classificação, né? Falamos de procedimento, classificação das ações agora. Bom, assim como em processo civil, as ações trabalhistas elas se dividem em ação de conhecimento, ação de tutela provisória, que é de urgência ou de emergência, ações executivas e ações mandamentais. Via de regra, as ações individuais em processo de trabalho, elas são de conhecimento, ou seja, você vai levar todo o seu pleito, todas as exigências quanto à parte contrária ao Poder Judiciário. Você tem que levar conhecimento do juiz, tudo aquilo que está irregular
para você pleitear os seus direitos trabalhistas junto à Justiça do Trabalho, certo? Ah, legal. Isso é o quê? Ação de conhecimento. São situações onde há necessariamente não, mas via de regra, a necessidade de comprovação ou de produção probatória. Lembrando que a ação de conhecimento ela pode ser de natureza condenatória, ela pode ser de natureza constitutiva ou de natureza declaratória. Exemplo de condenatória. A gente pode mencionar vários, mas é todo direito concedido que não há pagamento. Então, por exemplo, não pagou férias. Você entra com uma ação para exigir o pagamento de férias. O juiz determina o pagamento, fala que você tem direito às férias, e isso é uma ação, isso é uma decisão condenatória, ou seja, é uma sentença condenatória em uma ação de conhecimento. Então, a ação de conhecimento ela pode gerar uma decisão condenatória, constitutiva ou desconstitutiva e declaratória. Existe a possibilidade de ações, como eu disse, constitutivas. Qual que é o objeto, né, das ações constitutivas? É exatamente criar, modificar ou extinguir um direito da relação jurídica. Exemplo, quando entra com uma ação para excluir uma multa aplicada contra a empresa. Isso é uma ação de conhecimento onde há uma sentença desconstitutiva que exclui uma multa aplicada ao empregador, por exemplo, certo? Professor, não tem nada que seja diretamente executivo, não? Tem, Por a gente vai ver. Executiva, você disse? Diretamente executivo? Tem sim. Nada que seja, por exemplo, um pleito lá com o empregado. Ah, tá, então tá bom. Tem sim, a gente já vai passar. O próximo a gente já fala disso. A gente falou das ações de conhecimento. A última hipótese de ação de conhecimento são as declaratórias. Ou seja, onde se busca, na verdade, apenas a... Oi? Eu fiquei com uma outra dúvida quanto aos honorários. No caso de uma das partes ser hipossuficiente, ou de ambas serem hipossuficiente, mas digamos que em uma delas vai ter benefício da justiça gratuita, a outra não. E aí, no meio do processo lá, eles transacionaram acordo. Ficaria reduzido para a parte... Ela paga só a metade mesmo por ser acordo? Ou não, ela tem que continuar pagando tudo porque ela é a única que pode? Não, o acordo ele é livre entre as partes, certo? Então, o que acontece? Normalmente, Alan, numa ação que está em conhecimento, onde não há uma sentença ainda, normalmente os advogados eles não recebem honorários sucumbenciais. Por quê? Porque o que é o honorário sucumbencial? Que a gente viu. O honorário sucumbencial é o valor devido à parte perdedora ao advogado vencedor. Se não existe uma sentença ainda, não existe parte vencedora. Então, as partes elas não vão receber honorários sucumbenciais. Ficam o quê? Eles ficam, entre aspas, satisfeitos apenas com o pagamento dos honorários advocatícios pagos pelos seus próprios clientes. Então, não há essa exigência de pagamento no acordo. No entanto, existem o quê? A possibilidade de acordos em fase de execução. Houve uma sentença, condenou, recorreu, manteve, começou a fase executiva, certo? Aí na fase de execução, tem lá, já vai ter na conta, sei lá, 10 mil de condenação, mais R$1.000 de honorários sucumbenciais, que é para o advogado do reclamante, por exemplo. Nessa situação, se for fazer um acordo, nós não vamos pagar 10, vamos pagar 5, então, só que normalmente, se há uma fixação, os advogados eles não abrem mão. E aí o que acontece? Muitas vezes coloca-se no corpo do acordo quem que vai arcar com esses honorários sucumbenciais. Normalmente, lógico, é a parte contrária, né, que perdeu, que estava sendo cobrado. Certo? Ficou claro? Ok. Fica claro, sim. Obrigado. Então tá. Então, e a última hipótese, né, de decisão de sentença nas ações de conhecimento é declaratória, quando o juiz declara a existência ou não de uma relação jurídica. Exemplo, professor, quando você entra com a ação apenas para o quê? Anotação de carteira. É uma ação declaratória. Você declara que tem direito à anotação ou não, que o indivíduo foi empregado ou não daquela empresa. Isso é uma ação declaratória. Muito mais
digamos, rara no processo de trabalho, a maioria das ações elas são de natureza condenatórias, ou seja, buscam sentenças condenatórias, pagamento em dinheiro. Ações executórias, também respondendo ao Alan aí que perguntou, professor, não tem no processo de trabalho nenhum tipo de ação diretamente executória? Tem. É uma situação, lógico, muito mais rara, mas são passíveis sim no processo do trabalho. Exemplo, professor, quando houver um acordo extrajudicial para cobrança judicial, quando haver termo de ajuste de conduta, que é o TAC, que é nada mais do que um acerto entre o Ministério Público e a parte para que não haja necessidade do acionamento de uma ação civil pública ou uma ação de cobrança contra a empresa. Então, pactuou, foi até o que a gente trouxe no início do semestre, em aulas anteriores, o quê? Eu trouxe um acordo feito com o MPT. O que o MPT fez, Alan? Ele não entrou com uma ação falando, eles descumpriram o TAC, tem que pagar tanto de multa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fornecer EPI, tem que fornecer intervalo. Não, eles não entraram com uma ação civil pública ou uma ação contra a empresa. O que eles fizeram? Pegaram lá o acordo que foi realizado fora do âmbito do Poder Judiciário Trabalhista e entraram com uma ação executória. Gente, é o seguinte, tem um acordo aqui, e o pagamento é data tal. Pagou? Maravilha, vai cumprir o acordo. Não pagou, já começa a executar de imediato o acordo que não foi respeitado, o acordo feito junto ao MPT. Vai ter que fazer prova, entrar com ação, não há necessidade, não precisa daquela ação de conhecimento que a gente viu acima. Você já entra diretamente com a execução. Outro exemplo, o acordo junto às CCPs, Comissões de Conciliação Prévia, fez um acordo lá, não pagou, entra cobrando direto. Uma confissão de dívida trabalhista, a empresa fala, não, a gente deve para você 2 férias e faz um documento. Vai precisar entrar com uma ação de conhecimento para comprovar que tem direito às férias? Não, executa direto perante a Justiça do Trabalho, certo? Quer ver outro exemplo também? Tá? A execução fiscal trabalhista. Então, digamos aí que houve uma fiscalização da empresa, houve uma série de penalidades, descumprimentos da empresa, começou um processo administrativo perante a PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apurou-se o valor. A empresa não efetuou o pagamento, a PGFN vai entrar com uma ação de execução fiscal, ou seja, uma ação executória não para provar que deve, não, apenas para cobrar o valor que é devido, certo? Então, essa é a diferença. Enquanto na ação de conhecimento existe a necessidade de levar conhecimento do juiz e comprovar as alegações, a ação executória ela é objetiva. Você já entra para exigir o seu pagamento, certo? Da tutela provisória. Cabe tutela provisória de urgência ou evidência na Justiça do Trabalho? Cabe. No processo de trabalho? Cabe. Ah, legal, professor. Então, vamos recapitular. O que é a tutela provisória de urgência mesmo? Cautelar ou antecipada. Gente, nada mais é do que situações onde você pode adiantar ou anteceder incidentalmente uma sentença, ou seja, adiantar uma sentença, ou você pode garantir, entrar com uma ação para garantir eventual proveito no final da decisão. Vai mudar de acordo com o objetivo que você tem, certo? Ah, legal, professor. Exemplos. Vou mencionar 2 para vocês. Existe a possibilidade de uma ação de produção antecipada de prova? Existe. Por quê? Porque a testemunha vai mudar para o Japão. Ou não. Ou porque a empresa... Ou então você entra com uma ação de tutela de reintegração. É uma tutela de urgência? Ou seja, porque o indivíduo ele está beneficiado por algum tipo de estabilidade, porque está gestante, ou porque é dirigente sindical, e aí você entra com essa ação, entra com pedido de tutela provisória e haverá uma liminar garantindo a reintegração. Esse é outro exemplo, uma possibilidade de tutela provisória na Justiça do Trabalho. Então, 2 exemplos. Produção antecipada de prova, né, medo do falecimento, mudança dessa pessoa do país, e segundo, possibilidade aí de reintegração, certo? E, por fim, as ações mandamentais que visam o cumprimento de uma ordem por parte da autoridade. As ações mandamentais são mais raras no processo de trabalho. Eu, particularmente, não visualizo alguns exemplos, porque eles acabam se confundindo com as outras ações.
mas, segundo a doutrina, existe sim ação mandamental dentro do processo do trabalho. Certo? Procedimentos. A gente já mencionou os procedimentos, né, os 3 procedimentos, que são procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Só relembrando, rito ordinário, acima de 40 salários mínimos, são procedimentos mais complexos, comportam prova pericial complexa, comportam recursos de todas as naturezas ordinárias e extraordinárias. Existe a possibilidade da oitiva de até 3 testemunhas. Então, essa é a regra geral que eu estou falando para vocês, dos principais pontos dos ritos. Rito sumaríssimo. Existe a possibilidade de exigir esse rito quando a ação não ultrapasse 40 salários mínimos, porém seja superior a 2 salários mínimos. Nessas circunstâncias, existe a possibilidade da apresentação dos recursos. No entanto, existem algumas limitações que a gente verá mais para frente, como a apresentação de recurso com base em orientação jurisprudencial. Não existe essa possibilidade de rito sumaríssimo. Em alguns casos, a limitação de prova pericial nesse rito sumaríssimo, se houver necessidade de perícia, que é um ato complexo, vai ter que ser no rito ordinário e não no rito sumaríssimo. Haverá necessidade de conversão do rito sumaríssimo em rito ordinário. A impossibilidade também no rito sumaríssimo de ouvir 3 testemunhas. Na verdade, no rito sumaríssimo é permitido até 2 testemunhas por parte. Então, vocês vejam que é um procedimento mais célere, mais sucinto, menos complexo. E existe ainda o que se denomina procedimento sumário, que é até 2 salários mínimos. Esse é um procedimento especial, totalmente limitado, com muitas regras de limitação, ou seja, não existe nem a possibilidade de recurso de natureza trabalhista no rito sumário, só existe a possibilidade de apresentação de recursos de natureza extraordinária como recurso extraordinário. Então, não posso fazer um recurso ordinário no rito sumário? Não pode, porque só há autorização de recurso extraordinário. Existe também no rito sumário uma limitação de 2 testemunhas por parte. Por fim, ainda distinguindo os 3 ritos, o rito ordinário, normalmente, há o fracionamento das audiências, há uma audiência inicial e depois uma audiência de instrução e julgamento. Enquanto no procedimento sumário e sumaríssimo, existe o que se chama de audiência una, ou seja, haverá uma única audiência para a realização de todos os atos dentro do processo trabalhista. Então, é o quê? Apresentar a defesa, apresentar possibilidade de acordo, impugnar de maneira oral a contestação, fixar quais são os pontos controvertidos, ouvir testemunha, ouvir a parte, ouvir testemunha, apresentar razões finais, tudo dentro de uma única audiência. Portanto, isso é o que? Processo célere do rito sumário e sumaríssimo. Por fim, a gente começa a classificar o processo trabalhista de acordo com as fases. Existem, via de regra, 4 fases quando a gente estuda processo. Existe fase postulatória, fase instrutória, fase decisória e fase recursal. E tem o saneamento ainda, né, professor? Exato, tem a fase saneadora. Então, via de regra, na primeira etapa, fase postulatória, fase saneadora, fase de instrução e fase decisória. Se necessário, existirá ainda uma 5ª fase, que é a fase recursal. Beleza, professor? Quanto à petição, né, quanto à fase postulatória, quando inicia? A fase postulatória inicia na petição inicial e vai até a apresentação da contestação. Como a gente mencionou, né, tanto para parte reclamante quanto para a parte reclamada, não há necessidade de advogado para ingressar com uma ação de trabalho e nem para se defender. Pode se valer do jus postulante. Eu sou contra ante a complexidade dos processos, né? A possibilidade de haver prejuízo para a parte sem advogado é grande, mas o trabalho autoriza. Então, a gente tem que permitir e tem que seguir o que está determinado na legislação. Certo? Beleza, professor? Então, quer dizer que o indivíduo ele pode entrar com a ação judicial. Isso instaura o quê? A fase postulatória, início do direito processual trabalhista através da reclamação trabalhista, através da ação trabalhista, através do dissídio individual trabalhista, certo?
Beleza, professor. Mas e se constituir advogado? Se você constituir advogado, os advogados podem apresentar a petição inicial ou a contestação, certo? Beleza, professor. Então, a gente tem essa fase inicial. Você falou que a ação começa com a petição inicial. E o que a gente pode ver sobre petição inicial no processo do trabalho? Bom, regra geral, a petição inicial, os requisitos da petição inicial no processo trabalhista estão lá estabelecidos no artigo 840 da CLT. Lá haverão os requisitos da petição inicial. No entanto, ainda que haja previsão do artigo 840, ainda se utiliza muito como parâmetro os requisitos lá do processo civil, da petição inicial do processo civil. É como se fosse uma utilização aí da petição inicial com os requisitos de ambos os dispositivos legais, de ambas as codificações. Mas ponto importante que a gente tem que apontar antes de analisar os requisitos da petição inicial, que é importante inclusive para a PS que vocês estão fazendo, existe no processo de trabalho a possibilidade de apresentação, normalmente a reclamação ela é escrita, você ajuiza uma ação de maneira escrita. No entanto, existe o que se chama de reclamação verbal, onde o reclamante ele pode apresentar-se no prazo de 5 dias, né, ele vai até o Poder Judiciário, informa que quer entrar com uma reclamação trabalhista verbal, e aí no prazo de 5 dias ele vai ter que retornar ao cartório após a comunicação para reduzir a termo, ou seja, um funcionário do Poder Judiciário Trabalhista vai ouvir esse indivíduo e ele vai redigir o termo onde sejam exigidos os direitos trabalhistas por esse indivíduo que fez a reclamação verbal, certo? Ah, legal, professor. Então quer dizer que pode reclamação verbal no seu trabalho? Pode. No entanto, mesmo a reclamação verbal ela vai ser reduzida a termo, certo? Ou seja, vai ter que fazer a redução, ou seja, todas aquelas obrigações trabalhistas que foram descumpridas pela empresa deverão ser passadas no papel, só que vai ser feito pelo funcionário, o funcionário público que vai redigir a reclamação verbal apresentada, certo? Quanto à petição escrita, quais os requisitos? Gente, via de regra, aqueles requisitos normais. Primeiro, tem que ter um endereçamento, designação do juiz do trabalho. Tem que ter qualificação das partes, que é o quê? Nada mais é do que apresentar exatamente informações relacionadas a reclamante e reclamado. Depois tem que haver a exposição dos fatos. Depois tem que ter pedido. Depois tem que ter valor da causa, data e assinatura do reclamante ou do seu representante legal na apresentação da petição inicial, certo? Então, gente, beleza, professor, o que tem na qualificação mesmo? Qualificação você tem que apontar nome, nacionalidade, profissão, estado civil, endereço, tudo isso aí está mencionado, né? RG, CPF, tudo isso aí é o que faz parte da qualificação, certo? Lembrando que a qualificação do réu também deve ser feita e quanto mais completa, melhor. Com CNPJ, com endereço, se tiver cópia do contrato social, se tiver CPF dos próprios proprietários, tudo isso é válido, certo? Na qualificação das partes. Lembrando que quando fala lá na CLT, fala a breve exposição dos fatos, é para apresentar o quê? Causa de pedir. Causa de pedir, ela pode ser causa de pedir remota, que são os fundamentos do pedido, os fatos que fundamentam os pedidos, e causa de pedir próxima, que são os fundamentos jurídicos, quais são os direitos violados, certo? E lógico, tem que estar na exposição quais são os direitos pedidos que o reclamante quer ver resguardados ou, né, concedidos pela Justiça do Trabalho, certo? Lembrando que a petição ela tem que estar o quê? Inteligível, ou seja, ela tem que estar de fácil entendimento para facilitar o entendimento do juiz e também para possibilitar a apresentação de defesa pela parte contrária, ou seja, pelo reclamado, certo? E, além disso, tem que ter o quê? Os documentos exigidos para acompanhar a petição inicial. Via de regra, procuração, contrato social,
todos os documentos que devem acompanhar, via de regra, a petição inicial. Vamos parar por aqui. Não, vamos falar do pedido. Professor, e pedido? O pedido na Justiça do Trabalho, ele funciona da mesma forma que o processo civil? Da mesma forma. O pedido ele tem que ser certo e determinado. Não é possível o quê? Pedido genérico também no processo do trabalho, certo? Não dá para você falar, não vai, é devido a horas extras. Só isso. Não, é horas devidas a horas extras, porque não complete uma jornada de tanto a tanto, de tal dia a tal dia. Dos meses tal, tal e tal, tem que haver o quê? A disponibilização por parte do reclamante de quais são os direitos violados, quais os pedidos de maneira determinada. Ah, legal, professor. Ah, e professor, e valor dos pedidos tem que ter? Hoje em dia exige-se no processo de trabalho, sim, que haja a disponibilização. Tem lá um pedido A, põe o valor da causa. Pedido B, põe o valor da causa. Pedido C, põe o valor da causa, para depois se somar tudo e apurar o valor da causa, certo? Com base nos pedidos. Outro ponto, gente. Os pedidos, eles funcionam da mesma forma que o processo civil. Existem pedidos sucessivos, alternativos, cumulativos no processo de trabalho. Da mesma forma, aquela classificação de pedidos também existe em processo do trabalho. Ainda mais no processo de trabalho, onde é comum a acumulação de pedidos, ou seja, vários pedidos, todos pleiteados dentro de uma mesma ação. É comum ter ações de pedidos de mais de 5 pedidos, 6, 7, 8, 9, 10 pedidos feitos pelo reclamante, certo? Assim como existem os alternativos, quando você faz o quê? Impede para que o indivíduo haja uma promoção ou para que haja o pagamento da diferença de salário. Então, é possível, sim, essa situação de pedidos alternativos e pedidos sucessivos na Justiça do Trabalho. Professor, então tem que estar discriminado, então, na Justiça do Trabalho, os pedidos? Tem que estar o valor dos pedidos? Via de regra, tem, sob pena de o juiz indeferir a petição. Ele manda emendar, se não houver a disposição dos pedidos do valor de cada pedido, haverá o quê? O indeferimento da petição inicial. Então, portanto, a Justiça do Trabalho não pode vir uma ação assim, e, portanto, requer o pagamento de horas extras, pontinho, pontinho, pontinho. Ou então, pleiteio adicional de salubridades a apurar. Não existe essa possibilidade. Você tem que inserir o valor de cada pedido também na petição inicial. Pedidos de obrigação de fazer ou não fazer. Existe no processo de trabalho? Com certeza. Por exemplo, anotação de carteira, reintegração de empregado. São exemplos de pedidos de obrigação de fazer, certo? Assim a gente para por aqui, deu o nosso horário. Vou deixar a parte do indeferimento da petição inicial para a aula que vem, que também será de grande valia para a gente fazer o quê? Fazer a análise lá para ver como vocês vão fazer a APS, certo? Lembrando que até o dia 23/10 a gente está recebendo as APS. Não esqueçam, gente, que na APS tem que ter aquela folha, aquele rascunho, né, daquela ficha da coordenação, e não esqueçam da capa com o nome e turma dos grupos, certo? Tranquilo, gente? Vamos interromper aqui nosso compartilhamento. Agora vamos abrir. Gente, quem quiser participar, tiver dúvida, fiquem à vontade aí para fazer perguntas e participar. Olha só que beleza! Estão batendo recorde hoje, 52 participantes. Olha que orgulho, gente. Que beleza. De parabéns. Acho que é o nosso recorde, hein, esse semestre, 52. Que beleza. Ô, Josué, obrigado. Parabéns para todos os professores aí, cara. Certo, gente? Então eu vou interromper a gravação.